Saúdo a todos a paz do Senhor Jesus e a todos os ouvintes, com uma noite de salvação, uma boa noite de salvação. Queremos aqui em poucos minutos trazer uma palavra, uma meditação para os queridos ouvintes. Se você tiver uma Bíblia ou tiver um aplicativo da Bíblia no celular, pode acompanhar. Está aqui no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, queridos ouvintes, que a palavra do Senhor nos diz, o estado do ser humano que ainda não creu no Senhor Jesus e ainda não aceitou o Senhor Jesus e ainda não confessou o nome de Jesus perante os homens e ainda não entregou a sua vida para Cristo, que ainda não creu que o sacrifício de Jesus é suficiente. Aqui a palavra de Deus diz, que essas pessoas estão mortas em suas ofensas e pecados. Aqui diz na palavra do Senhor que essas pessoas andam segundo o curso deste mundo. Aqui na palavra do Senhor diz que existe um espírito que opera na vida daqueles que vivem à margem da vontade de Deus, que vivem longe da presença do Senhor, E esse espírito chama que diz, opera nos filhos da desobediência. Aqui diz, que as pessoas, que ainda vivem, longe, da presença de Deus, longe da vontade de Deus para as suas vidas, o dia a dia delas não é outra coisa senão andar nos desejos da sua carne, fazer a vontade da sua carne. E a palavra de Deus diz, que a vontade da carne é contra a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é o quê? É a gente viver em paz, é a gente obedecer a Deus, é a gente amar o nosso próximo, é a gente se arrepender dos nossos pecados. E eu queria dizer para você hoje, se você pratica coisas que você sabe que Deus não aprova, se você não consegue entrar dentro de uma igreja, se você, quando alguém fala no nome de Deus, quando alguém fala no nome de Jesus, se você vive dessa forma, a palavra de Deus, ela diz que você precisa se arrepender. Jesus, quando começou o seu ministério, começou a pregar, a primeira pregação dele foi disso: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que recebais o reino de Deus. Então, Jesus, quando começou o seu ministério, ficou dizendo para as pessoas: é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês reconheçam que existe pecado, que vocês estão distantes de Deus, para que o reino de Deus chegue até vós. E o reino de Deus é o Espírito Santo, é o próprio Deus que vem habitar em você
quando você confessa o nome de Jesus. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, a vontade de Deus e a obra de Deus se manifestam na sua vida. Os frutos do Espírito Santo se manifestam na sua vida. A paz, o amor, o domínio próprio, né? A fé. Né? Os frutos do Espírito fazem parte da sua vida. Então eu queria dizer para você esta noite, que nós estamos aqui para trazer uma lembrança a você que existe um Deus, né? Porque esse período que a gente está vivendo, segundo a palavra de Deus, é um período da graça, ou seja, é um período que Jesus está sendo anunciado e que todos aqueles, né, que crerem, né, que Jesus veio a este mundo, crerem que Ele morreu, crerem que Ele ressuscitou dos mortos e crerem que aquele sangue derramado na cruz não foi em vão, que Ele pode sim cobrir os nossos pecados, que Ele pode sim, né, nos salvar, que Ele pode sim curar as nossas feridas, que Ele pode sim nos ajudar a ser liberto do domínio do pecado, do domínio dos vícios, do domínio da opressão, da depressão, da ansiedade, da culpa. Né? Então eu queria dizer isso para vocês, como está escrito aqui na palavra: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então a palavra de Deus está dizendo, mesmo nós estando mortos em nossas ofensas, Deus, já sabendo disso, né, na sua riquíssima misericórdia, muito nos amou. E a forma dele mostrar esse amor foi enviando o seu Filho. Né, diz, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então eu queria dizer para você que nós que estamos aqui, fazendo esse trabalho, trazendo essa mensagem, né, como a palavra de Deus diz aqui, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós, né, noutro tempo, infelizmente, também estávamos mortos em ofensas e pecados. Também, infelizmente, o espírito dos filhos da desobediência operava na nossa vida. Também vivíamos só para fazer o desejo da carne, a vontade dos pensamentos, e também éramos filhos da ira. A ira de Deus era sobre nós. Só que nós um dia também ouvimos essa palavra, está sendo anunciada aqui a vocês. Ouvimos falar de um Salvador, ouvimos falar que precisávamos nos arrepender, que precisávamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, precisávamos confessar o Senhor Jesus diante dos homens, para podermos nascermos de novo, para podermos receber o Espírito Santo e termos uma vida nova em Cristo. Né? Então, deixa essa palavra para você. E você essa noite, aí onde você está, possa conversar com Deus, né? E possa dizer, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que realmente eu não tenho separado um tempo para pensar em Ti, para pensar na Tua vontade, para Te conhecer. Realmente a minha vida está de uma forma onde é notório que o Senhor não governa a minha vida, é notório que eu não estou vivendo a Tua vontade. E eu preciso, Senhor, me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados, e eu preciso ser salvo. Então, Senhor Jesus, vem, entra aqui na minha casa e me purifica, me lava com teu sangue remidor. E eu quero ter aquela esperança que os irmãos estão anunciando, esperança de uma nova vida, esperança de te conhecer, esperança de não mais viver sob o domínio das trevas, mas viver na luz.